Bom dia a todos, meu nome é André Bock da Silva, estamos iniciando mais um painel tributário da CCA Bernardon. Eu vou tratar com vocês sobre as mudanças, as novidades em relação à legislação previdenciária ocorridas na semana passada. Como tem sido um praxe já nas aberturas aqui, eu sempre tenho trazido para vocês questões relacionadas ao e-social, notadamente em relação à versão S1.0. O que nós tivemos de novidade na semana passada foi uma publicação da Dataprev no portal do e-social em relação ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Nessa nota, a Dataprev informou que o CNIS está passando por um processo de atualização para internalização da nova versão do e-social, que é a versão S1.0. Por isso, o CNIS não será atualizado pelos eventos do e-social durante o período de manutenção, iniciado agora 20/6, com previsão de término no dia 5 de julho, 5/7. O Cadastro Nacional de Informações Sociais seguirá sendo sensibilizado por eventos de outras fontes, por exemplo, a GFIP, durante o período de manutenção. Após concluída a manutenção, os eventos que foram transmitidos durante o período de parada serão incorporados à base do CNIS automaticamente, não sendo necessária qualquer intervenção pelos usuários. A nota informa ainda que todos os sistemas integrados com o CNIS, como por exemplo a Carteira do Trabalho Digital, ficarão temporariamente sem atualização e não refletirão novos eventos informados no e-social, até a conclusão do processo. Nós tivemos também na semana passada uma série de soluções de consultas divulgadas pela Receita Federal do Brasil, soluções de consulta importantes no tocante à legislação previdenciária. Em uma delas, se foi esclarecido pela Receita que o valor pago a título de sanção premial, que na atividade rural é uma espécie de bônus normalmente pago ao produtor pela qualidade dos produtos entregues, compõe a receita bruta da atividade rural. Essa orientação refere-se tanto para fins de incidência do imposto de renda, quanto para efeito da incidência do Fundo Rural. Em outra solução de consulta, a Receita Federal informou que não existe óbice para compensação cruzada em relação aos débitos das seguintes obrigações: GILRAT, que é a contribuição para o custeio dos riscos de acidente de trabalho, contribuição incidente sobre a aquisição da produção rural de produtor rural pessoa física e os valores retidos pelas empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de obra. Evidentemente que, para tanto, devem ser observadas as regras gerais previstas para compensação cruzada. Então, fica a informação de que essas contribuições, mesmo tendo natureza distintas, elas podem ser objeto de compensação cruzada. Tivemos ainda nas soluções de consulta 93 e 103, o coordenador-geral da Receita Federal, Fernando Mombelli, trouxe, de uma certa forma, uma insegurança aos contratantes de serviços de terceiros mediante cessão de mão de obra. Segundo ele informou, abre aspas, a configuração da cessão da mão de obra é desnecessária a transferência de qualquer poder de comando, coordenação, supervisão parcial ou total sobre a mão de obra cedida. Segundo ele, o elemento colocação de mão de obra à disposição se dá pelo estado da mão de obra permanecer disponível para o contratante nos termos pactuados. Vocês podem estar se perguntando por que eu disse que ele trouxe uma insegurança aos contribuintes. Porque o mesmo Fernando Mombelli, em outras soluções de consulta, como é o caso da solução de consulta 232 de 2017, disse: a colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante para efeito de caracterização da cessão da mão de obra ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sobre as ordens do tomador dos serviços, que detém o comando das tarefas
e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. Então, como eu comentei antes, na solução de consulta agora, atual, publicada na semana passada, ele disse que não seria fundamental, né, determinante a caracterização da cessão de mão de obra sob a atuação de ordens do tomador de serviço. E antes, em soluções de consulta que ele mesmo publicou, assinou, disse que era um fator determinante, essa caracterização do mando, do comando, né, da cessão do trabalhador sob essa condição para o contratante do serviço. E inclusive outros chefes da Receita Federal, como Paulo Henrique Passos, na solução de consulta número 1002 de 2020, já foram taxativos no sentido de que não se sujeita à retenção previdenciária o serviço prestado sem a colocação de funcionários à disposição do tomador de serviço, no sentido de determinar as diretrizes de trabalho e comandar a realização do serviço. E outro chefe da Receita Federal, Rodrigo Augusto Velho de Oliveira, na solução de consulta número 1006 de 2017, foi ainda mais claro e taxativo ao afirmar, abre aspas, não se sujeitam à retenção de que trata o caput do artigo 31 da Lei 8.212, os serviços de manutenção e reparo de máquinas e equipamentos, bem como os serviços de instalação de máquinas e equipamentos industriais, quando não ocorre a colocação de funcionários à disposição do tomador de serviços, no sentido de determinar as diretrizes de trabalho e comandar a realização do serviço. Portanto, diante dessa insegurança trazida em razão dessas divergências de conceitos do que seria cessão de mão de obra para efeito de retenção previdenciária, estamos recomendando que no caso da contratação de serviços sujeito à retenção previdenciária, fiquem atentos quanto aos detalhes do contrato e à forma de sua efetiva execução, pois são essas informações que poderão confirmar ou não a caracterização da cessão de mão de obra e, por conseguinte, a obrigatoriedade do contratante reter a contribuição previdenciária de 11% ou 3,5%, caso o contratado seja optante pela desoneração, né, na nota fiscal de serviço. Então, muita atenção em relação a isso, porque com essa solução de consulta recentemente publicada, se criou uma insegurança, um dilema em relação ao conceito de cessão de mão de obra, porque até então se tinha um entendimento e recentemente foi publicado outro. Ainda tivemos, em uma outra solução de consulta publicada pela Receita Federal, o esclarecimento que, em caso de sociedade unipessoal de advocacia, pelo menos parte dos valores retirados pelo advogado titular precisa ter natureza jurídica de prolabore, sujeito à incidência de contribuição previdenciária. Segundo a Receita Federal, se a discriminação entre o prolabore e a distribuição de lucros não estiver devidamente escriturada, o montante será considerado prolabore. Se o advogado não sacar nada, nem prolabore nem lucros, bom, então nesse caso a base de cálculo previdenciária será zero. Mas se não houver a discriminação entre lucro e prolabore, o valor total sacado pelo advogado, né, nessa sociedade unipessoal será todo tratado como prolabore e, portanto, sujeito à retenção previdenciária. A retenção, né, e a contribuição previdenciária por parte da empresa, daí porque se tratar de uma empresa também. Depois tivemos uma solução de consulta de número 101 que esclareceu que a elaboração e montagem de unidades habitacionais com estruturas e paredes externas com mais de 50% de pré-moldados, construídos no canteiro de obra
da própria empresa, com a utilização de mão de obra, maquinário e instrumentos próprios, não pode ser classificada como edificação do tipo 13, que é a edificação chamada de obra mista. Por conseguinte, não se aplicam as regras que permitem a redução do valor da remuneração, que é a base de cálculo para a contribuição previdenciária. Então, nesse caso, quando for elaborar o CERO, que é a antiga DISO, então tem que ter cuidado de, no preenchimento das informações relativas à construção daquela obra, não poderá informar nessa situação que se trata de uma obra mista. E por fim, uma última solução de consulta a destacar é a solução de consulta número 96. Nessa, a Receita Federal posicionou-se no sentido de que, abre aspas, os valores descontados do empregado referentes ao Vale Transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa. Esse é o entendimento da Receita Federal. As soluções de consulta, elas são direcionadas para quem efetuou a consulta. Mas é uma referência. Mas o assunto, gostaria de destacar, ele não está pacificado. Esse tema de dedução da base de cálculo da empresa, dos gastos com vale transporte, alimentação e plano de saúde retidos do trabalhador, ele tem sido objeto de muitas ações judiciais. Quem acompanha esses processos sabe que o tema tem sido muito discutido nos tribunais. Então, com isso, caberá à Justiça definir se esses valores descontados dos trabalhadores, a título de alimentação, transporte e saúde, poderão ou não ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador. Então, é uma situação que nós temos a solução de consulta, mas ainda temos muita discussão sobre esse assunto pela frente. Fiquem agora com o colega Maurício. Desejo a todos uma ótima semana e um bom final de manhã a todos. Olá, bom dia a todos. Então, dando seguimento ao painel tributário desta terça-feira, vou fazer os comentários referentes à legislação tributária federal. Pois bem, nesses dois primeiros pontos que quero abordar aqui referem-se a duas soluções de consultas que foram publicadas pela Receita Federal nesta última semana. A primeira delas diz respeito ao imposto de renda, onde a Receita Federal, em resposta ao questionamento formulado por um contribuinte quanto ao tratamento das despesas com acordos judiciais homologados pela empresa na Justiça do Trabalho e que versam sobre a reparação de danos morais e materiais, a Receita Federal proferiu o entendimento de que tais despesas são indedutíveis para fins de apuração do lucro real e da contribuição social. A fundamentação da Receita Federal na resposta é de que essas despesas elas se dão em razão de ato ilícito ou para encerrar um processo sem resolução de mérito onde se discute um ato ilícito praticado pela empresa. Então, portanto, estas despesas, elas não são necessárias à atividade da empresa e, diante disso, elas não podem ser consideradas dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social. A próxima solução de consulta que eu trago aqui é referente ao PIS e COFINS, onde, em resposta a um questionamento formulado por um contribuinte que atua no ramo de indústria de bebidas, acerca da possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre materiais de embalagem utilizados no transporte de produtos vendidos pela empresa, a Receita Federal, o entendimento dela é de que essas despesas não dão direito ao crédito de PIS e COFINS. Na verdade, é que esse entendimento já vem sendo adotado de longa data, mas trago que atua nessa solução de consulta em razão de que esse tipo de crédito que é vedado pela Receita Federal, inclusive é objeto de glosa
em algumas fiscalizações, o CARF ele tem afastado em recentes decisões esse tipo de glosa. Então aqui a nossa recomendação é de que a empresa avalie se já estão sendo tomados créditos sobre as embalagens utilizadas no transporte de produtos vendidos e, caso não estejam, que avalie internamente com a administração da diretoria a possibilidade de se aproveitar desses créditos. Outro ponto aqui que trago à tona é referente a uma instrução normativa que foi publicada na semana passada, que é de número 2033, onde a Receita Federal instituiu a obrigatoriedade do envio de informações à Receita Federal referente às operações realizadas pelas pessoas físicas no mercado de capitais e no mercado financeiro. Essas informações elas deverão ser enviadas a partir de 1º de julho, agora de 2021, e deve ser realizada pela Depositária Central, que é a instituição que mantém e controla esses papéis de investimentos. Os investimentos aqui que me refiro fundos de investimento, ações de empresa e outros tipos de investimentos no mercado financeiro. Mas essas informações elas só serão transmitidas pela Central Depositária se o contribuinte autorizar o envio delas, certo? Então não é simplesmente a Central Depositária vai pegar as informações dessas operações e vai remeter à Receita Federal, assim, sem autorização do contribuinte, né? A forma de envio dessas informações ainda não foi regulamentada, mas em breve a Receita Federal deve estar normatizando a forma, bem como o layout dessas informações que devem ser transmitidas. E por fim, um assunto que estava sendo aguardado há algum tempo já pelos contribuintes, que seria um posicionamento da Receita Federal quanto à exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Nessa última semana, a Receita Federal ela atualizou o Guia Prático da FD Contribuições, onde então, dentre as alterações ocorridas no Guia Prático de Preenchimento, a Receita orientou os contribuintes de como deve proceder para recuperar os créditos PIS e COFINS recolhidos a maior referente à exclusão de ICMS de suas bases de cálculo. Então, a orientação da Receita Federal com relação a isto é de que as pessoas jurídicas que não ingressarem com ação judicial para reaverem esses créditos, que elas façam as retificações dos arquivos da FD Contribuições desde março de 2017, mas considerando que o ICMS será excluído somente em relação às vendas efetuadas a partir do dia 16 de março. Mas cabe destacar aqui também que, além da FD Contribuições, os contribuintes deverão retificar as DCTFs e também as ECFs, claro, né? Porque aqui nesse caso o PIS e COFINS ele teve impacto na apuração do lucro real. Então a orientação da Receita Federal é que essa declaração também seja retificada. E outro ponto que é sinalizado é que, ao retificar essas declarações, os contribuintes vão estar reabrindo o prazo de prescrição para que a Receita Federal analise essas informações constantes nessas obrigações acessórias. Então, por fim, com relação à legislação tributária, seriam esses os pontos a serem comentados. E agora eu passo a palavra para o colega Luiz Antônio, que abordará os aspectos referentes à legislação estadual. Desejo a todos um bom resto de semana. Bom dia a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CSA, vamos tratar agora de uma legislação do IPI, que é na parte federal ainda, né? E depois alterações vinculadas à esfera estadual e também à legislação municipal. Em termos de legislação do IPI, o que teve de alteração é aquela vinculada ao ato declaratório número 5, publicado no dia 23 de junho agora, de 2021. Esse ato declaratório ele traz a adequação da tabela do IPI, né, em relação às novas disposições, né, dadas pela Receita Federal. Esse ato declaratório então dispõe então, né, que passarão a vigorar a partir de 1º de julho de 2021, portanto agora, na quinta-feira, né? Dia 1º de julho de 2021, então passam a ter novas disposições, né, quanto à adequação da tabela do IPI, né, em relação
a classificação e também descrição de itens ou posições da tabela. Não haverá alterações de alíquotas, as alíquotas permanecerão as mesmas. O que vai ocorrer é uma adequação decorrente de alterações nos códigos NCM e respectivas descrições de produtos ou itens da tabela. Então, a primeira alteração, então, diz respeito à descrição da classificação do item 76071910. Ele trata da posição de folhas e tiras de alumínio. E houve uma nova descrição para esse código, né, que é o item, no caso, né, dessa posição, que se tratam então de folhas e tiras gravadas por processo eletroquímico de corrosão, mesmo com camada de óxido de alumínio de espessura inferior ou igual a 110 microns e com um conteúdo de alumínio igual ou superior a 98% em peso. Então, esta é uma alteração vinculada à descrição do item. Depois, tivemos criação de novos códigos, né, ou itens na tabela do IPI vinculadas à posição 3003. A posição 3003, ela dispõe sobre medicamentos. Então, é importante que aquelas empresas que trabalham com medicamentos verifiquem as alterações, porque são vários códigos que não teria, digamos assim, sentido estar mencionando item a item aqui agora nesse momento, não somente no caso do 3003, que trata-se de medicamentos, mas também na posição 7326, que trata de obras de ferro ou aço, e ainda a posição 7419, que trata de obras de cobre, a posição 7505, que trata de barras, fios, perfil de níquel, e também a posição 8535, aparelhos elétricos, e também a 90, posição 9002, lente para câmeras fotográficas, todas mantendo as mesmas alíquotas. O que houve foi alterações vinculadas à inserção ou criação de novos itens nestas posições. Também houve a supressão, né, ou foram suprimidos, né, excluídos da tabela do IPI, os códigos de classificação 750522, 85359000 e 90021110. Então, essas as alterações que me compete, né, na parte federal, que é vinculada ao IPI, que eu julguei importante trazer nesta apresentação. Passamos agora, então, para a legislação estadual. Na legislação estadual, nós tivemos a publicação de algumas notícias e também decretos e instruções normativas a respeito da legislação do ICMS ou de documentos fiscais envolvendo a circulação de mercadorias. Tivemos, então, a publicação de uma notícia por parte da Cefaz, né, que ela está dispensando a escrituração da nota fiscal de consumidor eletrônica na escrituração fiscal digital. Trata-se de uma disposição já veiculada no mês passado, publicado através da Instrução Normativa 40, no Diário Oficial do dia 13 de maio, que publicou então essa dispensa da escrituração da nota fiscal de consumidor eletrônica na escrituração fiscal digital, o SPED, como todos falam, né? Então, no dia foi essa notícia foi divulgada agora no dia 22 de junho. E obviamente que é importante que esta nota fiscal, mesmo havendo a possibilidade de dispensa, ela ainda permanece obrigatória para aqueles contribuintes que não optaram pelo ROT, ou seja, aquele regime optativo de tributação da substituição tributária. Aquelas empresas que optaram por esse regime, elas podem optar pela dispensa da escrituração da nota fiscal de consumidor eletrônica.
Agora, aquelas que não optaram, ou seja, permanecem obrigadas a realizar o ajuste da substituição tributária em decorrência da decisão judicial lá do dia 19 de outubro de 2016, né? E que nós estamos, então, desde o ano de 2019 realizando esse ajuste, né? Mas agora, por força de um convênio nacional e também das disposições do regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, é bom que seja bem claro em relação a isso, todas as legislações estaduais que nós tratamos têm o objetivo de informar alterações na legislação estadual do Rio Grande do Sul. Se você está em outro estado do Brasil, né, então deve observar as alterações vinculadas ao seu estado, né? Muitas alterações realmente são as mesmas porque tratam de disposições do CONFAS, né, que alcançam vários estados brasileiros. Mas nós destacamos aqui neste painel, no caso, aquilo que envolve a legislação própria do estado do Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul, o contribuinte que optou pelo ROT está então sendo dispensado da escrituração da nota fiscal de consumidor eletrônica na escrituração fiscal digital ou SPED, como queira. Nós temos também a publicação de uma notícia agora no portal do SPED, no dia 22 de junho, que trata da nota técnica da nota fiscal eletrônica, número 001 de 2020, na sua versão 1.10. Trata-se da manifestação do destinatário na nota fiscal eletrônica. Então foi publicado lá na aba documentos do portal, né, opção notas técnicas, a nota técnica que mencionei, né, que atualiza então regras de rejeição e implementa os prazos para manifestação do destinatário conforme disposto no ajuste CINIEF 4420. Então é importante que aqueles que trabalham com programas, né, da nota fiscal eletrônica, que utilizam também a nota fiscal eletrônica, verifiquem essas regras de rejeição, né, que estão sendo atualizadas no programa da nota fiscal eletrônica. Depois nós tivemos a publicação de um decreto agora, né, um decreto estadual, que trata da nota fiscal 3 eletrônica. Para que serve essa nota fiscal? Serve para documentar a saída de energia elétrica. Né? O decreto número 55.950, publicado no dia 22 de junho, então ele estabelece que a partir de 1º de setembro de 2021, deve ser emitida obrigatoriamente essa nota fiscal em substituição à nota fiscal / conta de energia elétrica modelo 6, né, que é até hoje utilizada pelas companhias de energia elétrica e aqueles que se envolvem com a energia elétrica na venda, né, utilizando essa nota fiscal / conta de energia elétrica modelo 6. Então ela está sendo substituída pela nota fiscal 3 eletrônica, a partir de 1º de setembro de 2021. Passamos então agora para as orientações normativas do Estado do Rio Grande do Sul também, né? Nós temos então a Instrução Normativa 46, publicada no dia 10 de junho, que estabelece procedimentos para as operações de coletas e armazenagem de resíduos e produtos eletrônicos e caixas coletoras. Trata-se, então, de uma republicação desta instrução normativa, né, por haver discrepância em relação àquela que foi publicada. Então, apenas uma republicação da Instrução Normativa 46, tratando exatamente destas operações de coleta, armazenagem, resíduo de produtos eletrônicos e caixas coletoras destes produtos. Depois teve a Instrução Normativa 49, publicada agora no dia 25 de junho. Trata também da nota fiscal eletrônica. E ela revoga dispositivos relativos ao DANF simplificado. Então, até agora nós tínhamos uma emissão de nota fiscal eletrônica que havia possibilidade de não se observar o tamanho,
as disposições específicas do DANF normal, né? Havia uma possibilidade de se fazer uma impressão com DANF quase semelhante a um cupom fiscal. Então, estas disposições relativas a esse DANF estão revogadas, né? Isso em decorrência, obviamente, da publicação desta instrução normativa 49, né, que revogou o subitem 20.5.2, né, do título 1 do capítulo 11 da Instrução Normativa 45/98. Essa Instrução Normativa 45/98, ela consolida todas as alterações ou publicações de novas instruções, né, através das instruções normativas esparsas publicadas a cada dia ou mês, enfim, quando ela tenha sido publicada. Mas todas elas fazem alterações na instrução normativa mãe, que é esta 45/98, semelhante a um regulamento, né, do ICMS, onde todos os decretos alteram aquele decreto principal. Assim, as instruções normativas aqui no Rio Grande do Sul alteram aquela instrução normativa principal, que é 45/98. Então, está revogado o DANF simplificado. Passamos agora, então, para uma alteração muito importante, agora municipal, aqui no município de Porto Alegre. Nós, nas nossas apresentações no painel, nós não apresentamos alterações vinculadas a diversos municípios, até porque seria praticamente impossível, né, se tratar de tantas alterações com tantos milhares de municípios no Brasil inteiro, né? Mas vinculado a Porto Alegre, que é a nossa base, então nós estamos informando que, em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 167.509 de São Paulo, no dia 1º de março de 2021, que decidiu que é incompatível com a Constituição disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de prestadores de serviços não estabelecidos no território do município, impondo-se ao tomador o recolhimento do ISS quando descumprida esta obrigação formal. Então, ficou considerado inconstitucional, né, o famoso CEPOM, que começou pela cidade de São Paulo, depois foi para Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Itajaí e tantas outras cidades, né, que adotaram essa sistemática exatamente porque há contribuintes que se estabelecem num determinado município, né, com a sua sede, porque tem uma alíquota menor para aquela atividade que prestam aos municípios maiores, né? Onde normalmente a alíquota é 5%. Então, acaba que, estando situado num município onde a alíquota é de 2%, por exemplo, né? Mas prestando o serviço em que o imposto é devido na sede, né? Ou no endereço do local da sede daquele estabelecimento, acaba tendo uma vantagem tributária, né? Porque uma vez tendo uma filial, por exemplo, no município de Porto Alegre, né, teria uma tributação de 5%, mas como está num município do interior, onde a alíquota é 2%, por exemplo, então acaba tendo uma vantagem tributária indevida, porque o serviço foi prestado e ele tem realmente uma sede fictícia, né, aqui neste município menor, para poder dispor de uma alíquota menor e, consequentemente, prestar o serviço aonde a carga é maior. Então, mesmo assim, né, trata-se de uma disposição, uma exigência, ainda que formal, inconstitucional. E, portanto, ficou decidido pelo STF, né, desde o dia 1º de março, que trata-se de uma obrigação inconstitucional, esta estabelecida pela inscrição no CEPOM do município de Porto Alegre e nos demais onde ele está sendo exigido.
Então, aqui em Porto Alegre, então, ficou revogada, então, a partir de 25 de junho, as instruções normativas 1, 2 e 5 de 2009 e também as instruções normativas 1 e 6 de 2020. Então, estas eram as alterações que nós gostaríamos de trazer para os senhores. Obviamente, alterações, né? Porque não dá para tratar de todos os assuntos de uma forma aprofundada, né? Num período tão curto de tempo como num painel como esse. Mas você tendo conhecimento praticamente desses flash, né? É importante que se aprofunde nas alterações para ver se na sua empresa, né? Na sua atividade, estas alterações estão lhe alcançando. Então, eram estas as informações, tanto na área federal, estadual como municipal, e desde já nós desejamos um bom dia a todos e um resto de semana também muito bom para todos também.